Salve, meus amigos, muito boa noite a todos. Olha, o Vasco hoje deu uma verdadeira aula de como não se deve jogar futebol. Em campo, um time que foi praticamente amassado pelo Botafogo. É duro dizer isso, mas o Vasco foi amassado, o Vasco foi envolvido, o Botafogo dominou totalmente as ações da partida. E olha, vou dizer baixinho aqui pra vocês, cabia mais, viu? Cabia mais porque ficou barato. O Botafogo jogou em ritmo de treino, o Vasco assistiu passivamente o Botafogo atuar. No primeiro tempo, não conseguiu traduzir em gols ali uma superioridade, mas no segundo tempo sim, o Botafogo foi muito mais superior em campo, controlando as ações, com posse de bola, construindo, e o Vasco inoperante. Bizarra a atuação do Vasco, muito preocupante. Muita gente achava que contra o São Paulo o Vasco perdeu o jogo, mas atuou bem e que aquilo ali foi um acidente de percurso. Mas hoje contra o Botafogo, agora a história se repetiu com mais uma derrota acachapante. Só que dessa vez o Vasco jogou muito mal. Para não dizer outra coisa, o Vasco jogou muito mal. E algumas considerações precisam ser ditas, porque esse jogo aí ficam muitas lições importantes para o que está ainda por vir na temporada. O Vasco tem uma partida muito importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil e há tempo de corrigir. Óbvio que hoje ninguém vai jogar toalha, o Vasco ainda tem possibilidades reais e concretas de chegar numa pré-Libertadores, né, via Campeonato Brasileiro, porém tem que acordar antes, tem que corrigir muita coisa, porque os times de cima já estão botando vantagem. O Botafogo mesmo se distanciou demais. O Fluminense joga amanhã, se vencer é outro que vai dar um pulo aí de uma vantagem. São Paulo está jogando contra o Flamengo, é outro que pode também subir, né, crescer na tabela, não só nesse jogo, mas em outros aí estão por vir. E a sorte do Vasco, entre aspas, né, que o Corinthians, que estava ali coladinho ao Vasco, não venceu o jogo, perdeu o jogo contra o Bragantino e com isso não passou o Vasco. Mas hoje a briga tem que ser, o Vasco tem que pensar para cima. E a briga do Vasco hoje é contra a Fluminense, contra São Paulo, contra Botafogo, esses times aí que estão pontuando. E o Vasco não pontuou, o Vasco não venceu e vem de duas derrotas extremamente preocupantes. Óbvio que agora tem todo um cenário, vai jogar em São Januário contra o Juventude, uma equipe ali que está na lanterna, mas é óbvio que o Juventude vai querer fazer de tudo para sair de São Januário com algum ponto, porque eles estão desesperados, mas eles vêm aí de uma vitória hoje contra o Sport Recife. E o Vasco tem esse cenário, mas precisa corrigir. Tem muita coisa errada. A gente também tem que abrir um parêntese que as ausências do Paulo Henrique e do Nuno Moreira pesaram pra caramba, mas eu acho que a equipe foi mal escalada, né? Não sei se eu entraria com o Verratti desde o início. Algumas insistências aí com o Verratti, não sei se eu entraria. Talvez o David poderia ser essa peça aí para sustentar mais aquele ataque ali, já que ele poderia fazer essa função do Nuno Moreira, já que atuou outras vezes e atuou até bem. O Vasco mudou o formato colocando o Verratti, ficou um cara muito preso lá na frente, uma equipe presa e não teve ali profundidade. O Ryan ficou escondido, né? O Andrés Gomes é o único ali que ainda tentava alguma coisa, mas se enrolava. Enfim, o Vasco não produziu. O Pumita pela direita também não é um jogador feito o Paulo Henrique, que tem aquela intensidade, né, de ir ao fundo e cruzar. E outra coisa que também, no meu modo de ver, aconteceu. O Diniz, ele fez substituições no segundo tempo que não acrescentaram e eu não teria colocado o Matheus França, não. Eu acho que ali era jogo para o Hugo Moura mesmo, para jogar ali com o Barros, segurar ali o Botafogo e dar mais liberdade para o ataque, para o meio atuar. E o Matheus França, sinceramente, ele não é volante, ele é um jogador mais ofensivo e pouco produziu também, parecia perdido ali e inclusive tomou o cartão. Enfim, é um jogador que não acrescentou em nada. E a zaga ficou muito exposta. Hoje o time do Vasco ficou muito exposto, a transição ali entre os setores foi muito prejudicada, Coutinho pouco produziu, todos os setores do Vasco não deram certo, né? E a zaga ficou muito exposta, o Botafogo deu um baile ali no segundo tempo, a zaga totalmente desconcertada
e tem que corrigir isso, né? Tá na hora do Fernando Diniz ter uma conversa séria com os jogadores, porque tá precisando nesse final de temporada de mais entrega, de mais comprometimento. Fernando Diniz disse que no jogo passado faltou inspiração ao Vasco. Só que hoje, Fernando Diniz, faltou muito, faltou tudo ao Vasco. Não só inspiração, faltou entrega, né? Faltou ali mais poder de bola, mais intensidade, mais concentração. O Vasco parecia totalmente desconcentrado, né? E isso a gente via, a gente que estava fora de campo, a gente observava. Os jogadores não estavam ali ligados no jogo e acabou que o Botafogo, que olha só, diga-se de passagem, não estava jogando absolutamente nada no Campeonato Brasileiro, tanto que até eu falei que o técnico estava pressionado. Então era um time que não vinha de boas atuações, vinha de rendimentos muito fracos, perdendo posições, e hoje deu um baile no Vasco, né? Então, olha, muita coisa precisa ser revista, conceitos precisam ser revistos. Mais uma vez o Vasco fez ali um pênalti infantil, né? O Cuesta fez um pênalti infantil ali nos acréscimos, mais uma vez repetindo os erros, né? As famosas falhas individuais, colocando tudo a perder. E o Vasco foi pro vestiário, a gente achava que o Vasco fosse voltar mudado, né? Com uma bronca ali do Fernando Diniz, um time mais atuante, mas a gente não viu isso. Tentou uma, tentou duas, depois parou. E o Botafogo foi muito mais efetivo, o Botafogo jogou bola, coisa que o Vasco não jogou. O Botafogo criou, fez por merecer esse resultado aí, e como eu falei no início do vídeo, cabia mais, cabia muito mais. E o Vasco agora vai ter que juntar os caquinhos aí, porque não tem condições de seguir com um time desta forma desfacelado para o próximo jogo contra o Juventude. Ah, mas é um Juventude. Eu já vi muito time lá na zona de rebaixamento, na reta final de temporada, pregar peças em times lá da cabeça do campeonato. Então o Vasco tem que abrir o olho, não é porque é um Juventude não. O Juventude, óbvio, o Vasco é o franco favorito, mas o Vasco vai ter que melhorar muito. Está apresentando muitas falhas, está errando demais, voltou a errar demais, e fica aquela pergunta, será que a realidade está batendo aí na porta? O que está acontecendo com esse Vasco? Será que é o cansaço? O que está acontecendo? Eu até pergunto, questiono você, torcedor. O que você acha que está faltando aí ao Vasco nessa reta final? Seria cansaço, falta de perna, falta de jogadores, falta de concentração, sapato alto, insistências do Fernando Diniz, enfim. É preciso esse time aí sentar, corrigir os erros, dá tempo ainda, inclusive dentro do Campeonato Brasileiro. Só que tem que correr. O Vasco perdeu uma em casa, já perdeu um clássico aqui no Rio de Janeiro e vai ter outros jogos aí, né? Vão ter outros jogos aí contra Bahia lá fora, times difíceis e que também estão buscando alguma coisa no campeonato. Então tá na hora de acordar. O sinal de alerta está ligado desde o jogo contra o São Paulo, eu tinha dito aqui. E agora, mais do que nunca, o alerta está ligado em São Januário. Abre o olho, Diniz, abre o olho, Vasco. Bom, é isso, meus amigos. Amanhã a gente está de volta aí, porque tá complicado de digerir essa derrota agora há pouco, lá do Engenhão. Abraço, meus amigos.